Olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast Biogeo Passo a Passo. Hoje vamos explorar a fotossíntese com um olhar profundo, desde os pigmentos que captam luz até às estruturas celulares onde tudo acontece, passando pela ligação íntima entre as duas grandes fases deste processo. Imagina que cada folha é uma cidade microscópica onde a luz é convertida em energia e essa energia alimenta fábricas bioquímicas que constroem moléculas essenciais. Vamos então começar a falar da fotossíntese. A fotossíntese é o processo pelo qual organismos fotoautotróficos transformam energia luminosa em energia química. Nos eucariontes fotoautotróficos, como plantas e algas, este processo ocorre em organelos especializados chamados cloroplastos. Já nos procariontes fotoautotróficos, como as cianobactérias, não existem cloroplastos, mas existem regiões equivalentes onde tudo acontece. Os cloroplastos possuem duas membranas, uma externa e uma interna. A membrana interna forma tilacoides que contêm os pigmentos fotossintéticos. A membrana interna forma tilacoides que contêm os pigmentos fotossintéticos. É aqui que ocorrem as reações fotoquímicas, onde tem início a fotossíntese. O espaço fluido que envolve os tilacoides chama-se estroma e é nele que decorre o ciclo de Calvin, a fase química, segunda etapa da fotossíntese. Nos procariontes, estas funções são desempenhadas por membranas internas preguiadas e pelo citoplasma, equivalentes funcionais aos tilacoides e ao estroma. Para ocorrer a fotossíntese, é necessário captar a energia luminosa. Isso é feito pelos pigmentos fotossintéticos, que nos seres eucariontes, como já sabes, se localizam nos tilacoides dos cloroplastos. A radiação luminosa, absorvida pelos pigmentos fotossintéticos, faz movimentar eletrões, o que constitui o primeiro passo da fotossíntese. Os principais pigmentos são a clorofila A, a clorofila B e os carotenoides. Cada pigmento absorve certos comprimentos de onda e reflete outros. E aqui está um ponto essencial. A clorofila é verde porque reflete a luz verde. A radiação verde não pode ser assim utilizada na fotossíntese, pois ela é devolvida ao exterior. Por isso é que vemos mesmo as folhas verdes. As radiações realmente usadas são o azul-violeta, curto comprimento de onda e alta energia, e o vermelho-laranja, comprimento de onda mais longo, mas muito eficiente para excitar eletrões. Assim, apesar da clorofila verde ser indispensável, a luz verde não contribui para o processo. O que contribui é a luz que ela absorve, não a que reflete. A primeira etapa da fotossíntese é designada fase fotoquímica, onde se obtém energia química a partir da radiação luminosa. A fase fotoquímica ocorre nos tilacoides e envolve absorção de luz por pigmentos, como clorofila A, clorofila B e carotenoides, fotólise da água, ocorre a oxidação da molécula de água, transporte de eletrões ao longo de uma cadeia transportadora, criação de um gradiente de prótons, com produção de ATP e NADPH. Esta fase funciona como o carregar de baterias e o enchimento de depósitos de energia. Qual é então a sequência de acontecimentos da fase fotoquímica? A luz chega aos fotossistemas e excita eletrões da clorofila. Ocorre a fotólise da água, que repõe os eletrões perdidos pela clorofila e liberta o oxigênio. A água é oxidada. Os eletrões percorrem a cadeia transportadora, perdendo energia, sendo levados até ao NADP+, que é reduzido a NADPH. O NADP+, é assim o aceitador final de eletrões. Essa energia bombeia prótons para o interior do tilacoide, formando-se um gradiente eletroquímico. Os prótons, ao regressarem ao estroma através da ATP sintase, produzem ATP. Qual é então o resultado global disto tudo? Na fase fotoquímica é usada a luz e a água, libertando-se oxigênio quando ocorre a fotólise da água e formando-se ATP a partir da fosforilação da ADP e NADPH a partir da redução de NADPA+, durante o transporte de eletrões na cadeia transportadora de eletrões.
A segunda etapa da fotossíntese é a fase química, onde no ciclo de Calvin ocorre a síntese de matéria orgânica. A fase química acontece no estroma dos cloroplastos, portanto nos eucariontes. Aqui o dióxido de carbono é capturado pela enzima rubisco, formando-se glicose. Mas, e aqui está uma informação essencial, o ciclo de Calvin só funciona porque recebe ATP e NADPH produzidos na fase fotoquímica. Sem luz, a planta pode continuar o ciclo por algum tempo, mas rapidamente fica sem combustível. É como tentar cozinhar sem gás. Tens os ingredientes, tens as panelas, mas falta a energia que permite transformar tudo. E qual é então a sequência de acontecimentos da fase química? No ciclo de Calvin, começa por ocorrer a fixação de CO2. A enzima rubisco catalisa a ligação do dióxido de carbono a uma molécula de ribulose difosfato, originando de seguida duas moléculas de ácido fosfoglicérico. Segue-se a redução do ácido fosfoglicérico a gliceraldeído 3-fosfato, sendo usada ATP e NADPH. Ocorre a saída do ciclo de Calvin de gliceraldeído 3-fosfato, que é usado para formar glicose. E o ciclo de Calvin completa-se com a regeneração da ribulose difosfato, permitindo que o ciclo continue. Resultado: forma-se glicose, ADP e NADP+. Qual é a relação entre a fase fotoquímica e a fase química, então? A fotossíntese funciona como uma linha de montagem com duas etapas interdependentes. A fase fotoquímica produz ATP e NADPH, baterias carregadas. Para isso, ela usou o ADP e o NADP+, resultantes da fase química. A fase química usa essas moléculas, ATP e NADPH, para fixar CO2 e construir glicose. A ligação é tão estreita que podemos dizer que a fase fotoquímica transforma a luz em energia química imediata, enquanto que a fase química transforma essa energia em matéria orgânica estável. É um fluxo contínuo: luz, energia, açúcar. A fotossíntese é como um motor da vida na Terra. A fotossíntese não é apenas um processo celular qualquer. Ela é o pilar energético da biosfera. A fotólise da água liberta O2, essencial para a respiração aeróbia. Ocorre a fixação do dióxido de carbono no ciclo de Calvin, retirando CO2 da atmosfera e regulando o clima. É a base de cadeias alimentares. As plantas e as algas, assim como as bactérias, produzem a matéria orgânica que sustenta os ecossistemas em que se inserem. A fotossíntese está ainda no centro dos ciclos do carbono e do oxigênio. A fotossíntese é o processo que torna a Terra habitável. Imagina-te dentro de um cloroplasto. Nos tilacoides, a luz chega como uma onda vibrante. Pigmentos despertam, eletrões saltam, prótons acumulam-se. A ATP sintase gira como uma turbina, produzindo ATP. O NADPH é carregado como uma bateria portátil. Agora, atravessas a membrana e entras no estroma. Ali, enzimas trabalham como artesãos. Recebem ATP e NADPH vindos da fase fotoquímica como caixas de ferramentas entregues no momento certo. Com elas capturam CO2 e constroem glicose, molécula a molécula. Sem a energia da luz, esta oficina ficaria silenciosa. A fotossíntese é um processo em duas etapas profundamente interligadas. A fase fotoquímica capta luz e produz ATP e NADPH. A fase química usa essas moléculas para fixar carbono e produzir glicose. Nos eucariontes, tudo ocorre em cloroplastos. Nos procariontes, ocorre no citoplasma e em membranas equivalentes aos tilacoides. Estas fases transformam luz em vida. Obrigada por estares desse lado. No próximo episódio, vamos explorar a fermentação e a respiração celular, processos que libertam a energia armazenada pela fotossíntese. Até lá, observa uma folha ao sol e lembra-te: dentro dela, duas fases trabalham em perfeita harmonia para transformar luz em vida.